tarde, pessoal! Na nossa videoaula de hoje de língua portuguesa, nós iremos fazer a correção das atividades da aula anterior, referentes à frase, oração e os tipos de períodos. Vamos conferir, pessoal? Correção da atividade, páginas 68 e 69. Quanto você vale? Preocupado com o desprezo com que os colegas o tratavam, um menino foi até o avô pedir ajuda. Vovô, meus colegas dizem que não sirvo para nada. Sou inútil e muito idiota. O que devo fazer para melhorar, para que me valorizem mais? O avô, entretanto, não lhe deu muita atenção. Lamento, meu filho, mas não posso ajudá-lo agora. Estou com um problema muito sério que preciso resolver primeiro. Quando terminar, talvez. O menino se desanimou. Depois de um tempo, o velho completou. Mas podemos fazer um acordo. Primeiro você me ajuda a resolver o meu problema, depois eu o ajudo a resolver o seu. O que acha? Vamos? O velho, então, tirou do pulso esquerdo um relógio muito antigo, herança de seu pai, e disse: Você precisa ir ao mercado para tentar vender esse relógio. Preciso pagar uma dívida. Tente conseguir o melhor preço possível. Mas cuidado! Não o venda por menos de R$ 100. Assim que vendê-lo, volte para casa. Traga o dinheiro o mais rápido que puder. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde o ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$ 100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse outro. Não vale a metade. Pago 20, gritou um taxista, que até então se mantinha calado. Mas que isso não vale. Atento à ordem do avô de não aceitar menos que 100, o menino recusou a oferta. Muitas horas depois, desanimado com o fracasso, ele retornou. Ao encontrar o avô, explicou o que aconteceu. Lamento, vovô, mas é impossível vender esse relógio por R$ 100. O máximo que ofereceram foi 20. É muito velho, está caro. Então, meu filho, precisamos saber quanto ele vale realmente. Façamos assim. Vá agora até o relojoeiro e peça para ele avaliá-lo. Pergunte quanto ele lhe pagaria. Mas não importa o quanto ele ofereça, não o venda. Volte para casa com o meu relógio. Então, o menino foi até o relojoeiro e lhe deu o relógio para avaliar. O experiente relojoeiro examinou-o com uma lupa. Pesou, analisou seu pequeno maquinário e, depois de alguns minutos, falou desanimado. É um relógio muito bom, mas fale para seu avô que hoje não posso pagar mais que 1.200. O menino se espantou. R$ 1.200? Bem, eu sei que 1.200 é pouco para um relógio como este, mas é o que posso pagar. O menino voltou para casa radiante. Quando encontrou o avô, não se conteve. Ele ofereceu 1.200, vovô. Vamos vendê-lo. Que bom, disse o velho. Agora podemos resolver o seu problema. Como? Está vendo este relógio? Você é como ele. Um exemplar muito valioso que só pode ser avaliado por um expert. Não é qualquer um que pode descobrir o seu verdadeiro valor. E, colocando o velho relógio no pulso, completou. De hoje em diante, não ande mais pelos mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes o valorizem. Então, aqui a gente tem uma parábola, a autoria desconhecida, né? E aí vamos à correção da nossa atividade. Questão 4, né? Começamos a atividade a partir do quarto. O avô tinha realmente um problema para resolver? Explique. Então, aí a resposta é não, né? Na verdade, ele inventou que estava com um problema para assim ajudar o seu neto. Então, essa é a resposta. Questão 5. Como vimos anteriormente, as parábolas apresentam comumente personagens típicos. Nesse texto, quais são os personagens principais e com quais personagens típicos podemos relacioná-los? Aí nós temos aí os personagens principais são o menino e o avô, né? E podemos identificá-los
respectivamente com a criança, né, e o velho sábio. Então, aí a gente pode associar a eles. Questão 6. Que lição podemos tirar dessa parábola? Aí eu coloquei aqui uma das respostas possíveis, vocês também ficam a critério de vocês, né, a lição de vocês. Então aqui eu coloquei a minha. Não devemos nos preocupar com as pessoas inexperientes, com o que elas pensam sobre nós. Somente pessoas especiais podem perceber nosso verdadeiro valor. Aí vamos aí à questão 7. Releia o trecho a seguir. O menino pegou o relógio e foi correndo para o mercado, onde ofereceu a vários comerciantes. Todos eles avaliavam aquela máquina antiga, mostrando-se interessados, mas desistiam da compra quando o pequeno vendedor lhes dizia quanto custava. R$ 100? Perguntou um deles. É um absurdo, disse outro. Não vale a metade. Pago 20, gritou um taxista, que até então se mantinha calado. Mas que isso não vale. Então aí, como vimos, as frases em geral elas podem ser classificadas em dois grandes tipos. Frases de situação ou incompletas e frases completas, de acordo com o contexto em que foram usadas. Além disso, as frases podem ser enquadradas em 5 categorias, dependendo da intenção de quem as fala ou escreve. Essas categorias expressam 5 valores: declaração, interrogação, exclamação, ordem ou desejo. Mas essa distinção não é fixa, o que permite que esses valores se combinem. Pensando nisso, responda. Alternativa A. O enunciado R$ 100 expressa apenas uma pergunta, justifique. Então, nesse caso aí, pessoal, ele não expressa apenas uma pergunta. Vocês observam que ele veio, né? Ele está expressando também uma exclamação, um espanto, né? Então, aí é um tipo de frase no qual a gente pode associar ela a uma pergunta e também a uma frase exclamativa, né? Podemos observar que ela veio acompanhada dos 2 pontos aí, ó, os 2 tipos de frase, tanto a pergunta como a exclamação, indicando o espanto. B. O enunciado não vale a metade. É uma litote, isto é, uma frase negativa utilizada para fazer uma declaração indireta. Qual é essa declaração? Quando ele fala não vale a metade. Então ele quis dizer o quê? Que vale menos que a metade ou que vale pouco, né? 8º. Ao dizer a proposta do relojoeiro, o menino fala espantado. R$ 1.200? Qual o motivo do seu espanto? Ele ficou, surpreso com o preço de 1.200 oferecido pelo relojoeiro, um valor muito mais alto do que os comerciantes lhe ofereceram. Então esse foi o motivo do espanto, né? Ele ficou surpreso, porque ele não esperava aquele valor. 9. Ainda considerando a frase apontada acima, o que o espanto do menino significou para o relojoeiro? Ele pensou, que o menino tinha achado baixo o preço, que ele ofereceu. 10º. Já no final do texto, encontramos o trecho. Está vendo este relógio? Você é como ele, um exemplar muito valioso que só pode ser avaliado por um expert. Nesse contexto, o que é um expert? Então, é um profissional, com qualificação e experiência. E na parábola, o relojoeiro, no caso, na vida, pessoas especiais. Correção da atividade, página 84, 85, 86 e 87. SOS, salvem o planeta. As indústrias e os carros causam febre na Terra. A febre é um sintoma de desequilíbrio no ecossistema global. As principais causas desse sintoma são a diminuição das plantas da superfície da Terra, o excesso de gás carbônico no ar, que todo mundo respira, e a emissão de aerosóis na atmosfera. Partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, como a fuligem. A indústria do petróleo desequilibra os ecossistemas do ar e da água e impede que as pessoas usem energia limpa, que não solta gás carbônico na atmosfera. Existe tecnologia que pode receber incentivos a fim de se desenvolver o suficiente para distribuir apenas energia limpa no mundo. Aí temos aí a questão 1.
Segundo o texto, o ecossistema terrestre está em desequilíbrio. Quais são as principais causas desse problema? Aí nós temos aí a diminuição das plantas da superfície da Terra e o excesso de gás carbônico no ar, né? Que todo mundo respira, e a emissão de aerosóis na atmosfera. Segundo, a fim de evitar a repetição, a autora se utiliza no texto de duas expressões de sentido semelhante para se referir aos habitantes do planeta azul. Transcreva essas duas expressões. Então, a gente tem aí todo mundo e as pessoas, que indicam a mesma coisa. Mas, para não ficar repetitivo, né? Aí ela utilizou todo mundo e depois as pessoas. Terceiro, que tipo de frase identificamos no título do texto? Uma frase imperativa. Por quê? Quando fala salvem o planeta, né? As frases imperativas, ela tem a função de expressar uma ordem, um pedido, né? Como no caso aí da frase, salvem o planeta, expressando esse pedido, né? Quarto, essa frase é um período? Por quê? Então, aí a resposta é o seguinte, ela é sim um período, porque ela está estruturada em torno de um verbo, ou seja, é um período simples, salvem, verbo salvar, né? Então, a gente tem um verbo, então ela vai ser um período simples. Então, aí, por isso que temos esse período, porque se estrutura em torno desse verbo. Questão 5. Podemos dizer que essa frase é também uma oração? Por quê? Também é uma oração, porque ela apresenta um verbo, o verbo, né, salvem, do verbo salvar. Então, como eu expliquei na aula anterior, uma oração, ela gira em torno de um verbo, e o período também. Então, quando você tem uma oração, você tem um período, entendeu? Então, toda vez que você tiver uma oração, você vai ter um período, ou em uma frase formalmente completa, como eu falei na aula anterior. Sexto, esse texto foi retirado de um jornal e tem o objetivo principal de informar os seus leitores. Em textos como esse, a grande maioria das frases veicula informações. Qual é esse tipo de frase? As frases que dão informações, como vocês estudaram, são as frases declarativas, né? Que são aquelas que informam. Sétimo, em 2000, a diretora de cinema norte-americana Mimi Leder lançou um filme muito interessante, A Corrente do Bem. Nessa obra, ela aborda exatamente o poder que cada um de nós tem de praticar o bem e alcançar resultados surpreendentes. Por uma série de motivos, muitas pessoas pensam que não podem fazer nada para contribuir para o equilíbrio do ecossistema global. Mas isso é um engano. Muito pode ser feito, e a união de todos terá grande utilidade. Discuta com seus colegas o que vocês podem fazer para ajudar. Então, aqui, eu coloquei aqui também que nós devemos fazer nossa parte. Existem várias e várias coisas que podemos fazer para salvar o nosso meio ambiente, né? Mas aí eu coloquei a questão de evitar jogar lixo, né? Consumir também de forma responsável, com responsabilidade, né? Que é um dos fatores que contribui para isso. Então, a gente também tem que ter essa consciência. Então, aí eu identifiquei esses dois fatores. Mas aí vocês colocaram outras coisas também que estão coerentes. Questão 8. Leia a tira abaixo. Oi, fala baixo. Tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. Então, para a Mafalda, o planeta Terra está doente. O texto SOS, Salvem o Planeta, aponta uma das doenças de que sofre o planeta. Então, aí na alternativa A, nós temos a seguinte pergunta: que doença é essa? Então, essa doença é o desequilíbrio no ecossistema, né? B. Transcreva a palavra do texto que indica seu sintoma. No caso aí, a febre. Nono. Sobre a fala de Felipe no primeiro quadro da tira, responda. A. É uma frase? Justifique. Sim, porque expressa uma intenção comunicativa. B. É uma interjeição? Explique.
Sim, ela é uma interjeição, sim, porque é uma frase de situação usada para chamar a atenção de Mafalda para iniciar uma conversa, né? Sei, essa frase é também um período? Nesse caso, não é um período, porque não é uma frase completa, não está estruturada em torno de um verbo. Por isso que ela não é um período, porque não gira em torno desse verbo. E nem é uma oração, né? É apenas uma frase. D. O que o ponto de exclamação expressa nessa situação? Está expressando aí alegria, né? 10º. No primeiro quadrinho, analise a fala de Mafalda. Oi, psiu, fala baixo, tem um doente em casa. Aí temos aí, agora analise as proposições, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Questão alternativa A. A palavra psiu funciona como frase de situação? Verdadeiro, ela é uma frase de situação, porque é uma frase incompleta, né? Ela não está estruturada em torno de um verbo e também precisa estar inserida em um contexto. B. A frase psiu é um ato de fala? Sim, é um ato de fala, sim. C. Fala baixo é uma frase exclamativa, mas equivale a uma pergunta? Então, essa daí é falsa, ela não está equivalendo a uma pergunta, apenas exclamando, fala baixo. D. A terceira frase funciona como uma explicação justificativa para a ordem dada? Então, isso aí também é verdadeira. Há uma interjeição? Também verdadeiro, temos aí uma interjeição. F. Psiu é um exemplo de período simples? Não, não é falso, porque o período ele precisa se estruturar em torno de um verbo, né? E no caso psiu não é apenas uma frase incompleta ou de situação. 11. Questão 11. As parábolas são muito comuns no discurso religioso. A parábola abaixo, retirada da Bíblia, é um exemplo disso. Leia com atenção e em seguida responda as questões propostas. Então, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, porque não dás preferência a ninguém. Não levas em conta as aparências e ensinas de verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que vocês me tentam? Tragam uma moeda para eu ver. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Pois deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficarão admirados com Jesus. Alternativa A. Tendo em vista o perfil dos personagens que normalmente aparecem nas parábolas, aí temos aí, ver a qual deles podemos associar Jesus. Então, a gente tem aí, né, podemos associar Jesus à figura do velho sábio, né? B. Como você interpretaria a fala, dai a César o que é de César? Para Jesus, se está na lei a obrigação de pagar impostos, é necessário fazê-los. Os impostos, portanto, pertenceriam a César, por isso, dai a César o que é de César. Questão 12. Entre as opções abaixo, indique aquela que resume o ensinamento sugerido pela parábola lida. Alternativa A. Não fale demais. B. Faça sempre o bem. C. Faça o que deve ser feito. D. Ame ao seu próximo. Então, aí, o que a gente pode marcar aí, né, como sugestão aí, seria como ensinamento da parábola, seria a alternativa C. Faça o que deve ser feito. Bem, por hoje é só, finalizamos nossas correções e agora segue uma atividade por meio do WhatsApp, o roteiro de estudo. Até mais, bons estudos e fiquem em casa, viu, pessoal?